Você já viu uma criança sem rosto? Não estou falando de uma máscara, nem de deformidade. Eu estou falando de nada a peleliça, esticada como se ninguém tivesse lembrado de terminar de criar ela. Sem olhos, sem nariz, sem boca e o pior, ela fala com você dentro da sua cabeça. Se isso parece absurdo, tudo bem. Mas depois do que aconteceu naquela noite, eu nunca mais duvidei de nada. Tudo começou quando a gente decidiu acampar. Era o feriado de finados. Sim, bem irônico. Eu, meu irmão, Davi, minha prima Joana e 2 amigos, o Rafael e o Vinícius, resolvemos fazer o que todo jovem acha que é uma ótima ideia: acampar uma região esquecida no interior, onde havia um antigo orfanato abandonado. É só uma história, disseram. Ninguém mora lá há décadas. Mas quando a gente chegou, tinha fumaça no céu, e não era da nossa fogueira. A estrada era de terra cheia do lama. O carro quase atolou umas 3 vezes. Mas a gente chegou, e a primeira coisa que fizemos foi montar as barracas e preparar a fogueira. A noite chegou rápido, mais rápido do que a gente esperava. O Vinícius trouxe marshmallows. A Joana tinha aquelas histórias de terror que ela adora inventar. E o Davi, menos como sempre, ficou provocando. Apaga essa fogueira aí, pra ver se aparece alguma coisa. Vai. E eu, como sempre, fui o mais cético. Até eu perceber que tinha algo atrás de mim, muito antes de qualquer história começar. Muito antes de qualquer som. Eu senti no vento, no silêncio, na pele, a fogueira estalava alto, queimando bem, mas por algum motivo, a luz dela parecia fraca, como se algo ali, ao redor, estivesse absorvendo a chama, engolindo a cor, a alegria. O calor foi quando a Joana do nada ficou séria. Ela olhou pra gente e disse: "Vocês já ouviram a história da menina que nasceu sem rosto?" Todo mundo riu. Achamos que era só mais uma das loucuras dela. Mas ela não sorriu. Não é brincadeira. Tem uma lenda aqui nessa região. Uma garotinha nasceu no orfanato, sem rosto. As freiras diziam que ela era uma maldição viva. Ela no porão, ninguém nunca mais viu. Mas dizem que toda vez que alguém acende uma fogueira perto daqui, ela aparece e pede para alguém desenhar um rosto para ela. Um silêncio tomou conta do grupo. "E se ninguém desenhar?" perguntou o Rafael, já sem tanta confiança. Joana respondeu sem hesitar: "Ela tenta usar o seu." E foi nesse momento que a fogueira apagou. Sem vento, sem motivo, sem aviso. Só restou o calor das brasas e um cheiro de queimado, diferente, como pele. E foi aí que eu ouvi, na minha cabeça, como um sussurro que raspa o cérebro: "Me dá um rosto." A primeira coisa que fiz foi olhar para os outros. Eu queria ver se eles também tinham movido, mas ninguém falou nada. O Davi estava tentando reacender a fogueira com o isqueiro. A Joana estava abraçada nos próprios braços, tremendo. O Rafael olhava para a mata. E o Vinícius? O Vinícius estava branco. "Você ouviu isso?" ele disse. Eu fiquei em silêncio. Eu ouvi, ele repetiu. Uma voz. "Aqui dentro, mano." Não foi no ouvido. Foi na cabeça. A Joana então murmurou, quase num choro contido: "Ela está aqui." O estalo, que veio em seguida, não veio da fogueira. Veio do mato. Atrás de mim. Um barulho seco, como galho quebrando. Passos, curtos, arrastados e lentos demais para ser animal. O Davi se levantou com a lanterna. Apontou na direção do barulho. Nada. Apontou para o outro lado. Nada.
E, quando ele virou a luz para trás da própria barraca, a luz falhou e voltou com um clarão direto em algo que estava parado do lado do fora, muito próximo. Uma figura pequena, baixa, do tamanho de uma criança de uns 6 anos. Ela estava de pé, imóvel, e não tinha rosto. O Rafael caiu de costas. O Vinícius gritou. Ah, Joana começou a chorar. E eu congelei. Porque não era só o fato de ela não ter rosto. Era o jeito que o corpo dela tremia, como se tivesse tentando segurar alguma coisa. Como se tivesse forçando a pele para conter um grito que não tinha boca para sair. Ela deu um passo. Só um. E a pele da cara dela esticou como pano molhado. Era como se tivesse algo por baixo tentando sair. Tentando abrir buracos onde não havia. Tentando esculpir um rosto. Com dor, a lanterna apagou de vez. E, por um segundo, tudo foi só escuridão. Mas ainda dava para ouvir a respiração, vinda de todos os lados. A maldita voz dentro da cabeça. Me dá um rosto, me dá um rosto. Me dá um rosto. A fogueira reacendeu sozinha. As chamas subiram como um jato. E, quando olhamos de novo, ela não estava mais lá, mas nas cinzas, bem no centro da fogueira, tinha algo. Um lápis preto com a madeira gasta e a ponta vermelha. O Davi foi o primeiro a notar. Ele ficou encarando o lápis no meio da fogueira, como se tivesse hipnotizado. Isso não estava aqui antes, ele disse. Claro que não estava. Ninguém trouxe lápis. Muito menos um lápis queimado, saído do fundo da brasa, como se tivesse brotado da pele da madeira. O Rafael se abaixou e puxou com um graveto. Lápis ainda estava quente, mas não queimava. Não era normal. Joana ficou de pé, com a voz trêmula. Ela deixou isso pra gente, ela quer que a gente desenhe. Vinícius, já em pânico, começou a gritar. Desenhar o quê, Joana? Não tem nem papel. A gente não vai desenhar nada. Vocês estão malucos? Vamos embora daqui! Mas ninguém respondeu. Porque naquele momento, um dos cadernos da mochila da Joana se abriu sozinho. As folhas começaram a virar, uma por uma, mesmo sem vento, até parar bem no meio, em branco. E, no topo da página, 2 palavras começaram a surgir, como se fossem escritas por mãos invisíveis. Tesana. Ninguém falou nada. Eu podia ouvir o meu coração batendo como um tambor prestes a rasgar o peito. E então, o Davi pegou o lápis. Vocês estão vendo isso, né? Ele disse. Sim, aquela coisa queria um rosto. E de algum jeito, ela achava que a gente podia dar. A Joana se aproximou devagar. Deixa que eu faço, ela disse. E, sem mais nenhuma palavra, começou a desenhar. Primeiro um contorno de cabeça. Depois olhos. Nariz. Boca. Mas o traço era instável. A mão dela tremia. Lápis. Rangia. Como se estivesse riscando ossos em vez de papel. E a cada linha a fogueira queimava mais alto. De repente, o papel rasgou. Do nada. E o lápis quebrou. A ponta estourou como se tivesse explodido. A folha voou e caiu direto no fogo. Foi como acender uma bomba. Fogo ficou branco. Branco. Como flash de câmera. Como solda elétrica. Como se o próprio céu tivesse rasgado. E então, gritos. De criança. De várias. Misturados com choros. Com pedidos. Com vozes sem som. Ela não é a única. Tem mais. Não apaga a fogueira. Não deixa ela usar o seu. E a fogueira apagou, a escuridão caiu como uma pedra. Silêncio foi absoluto.
Mas não durou nem 3 segundos, porque quando as chamas se apagaram, a floresta começou a rir. Não era uma risada humana. Não era uma risada única. Era como dezenas de risadas, vindo de todos os cantos, de dentro das árvores, do chão, de cima das barracas e, do lugar onde antes estava o caderno da Joana, surgiu uma figura de costas, pequena, com cabelo escorrido até os ombros e pele fina, esticada demais, como um lençol úmido sobre ossos. Ela virou a cabeça devagar, muito devagar, mas ainda sem rosto. E mesmo assim, ela sorriu. Ela não tinha rosto, mas mesmo assim, a gente sabia que ela estava sorrindo porque a pele, Semexiain, como se por trás dela existisse um sorriso rasgando, tentando ser, tentando nascer, tentando ser alguém. A Joana começou a murmurar uma oração. A voz dela mal saía. O Davi tremia de um jeito que eu nunca tinha visto. E o Vinícius, ele deu 2 passos para trás, tropeçou numa raiz e caiu. Foi aí que ela se virou completamente. O corpo dela parecia leve. Leve demais. Como se os ossos fossem ocos. Como se fosse feita de papel molhado. Ela caminhou, devagar, na direção do Vinícius. E quando chegou perto, ajoelhou-se ao lado dele e encostou a testa na dele. A pele dela começou a se mover. O lugar onde seria o rosto inchava-se e esticava. Começava a se moldar. Horrível como carne sendo puxada, mas por dentro. E o Vinícius, ele gritou, mas não com a boca, com o corpo inteiro. Eu sei com Tesha, os olhos dele viraram pro branco. Os braços esticaram. E a boca começou a desaparecer. Foi a Joana que teve a reação mais rápida. Ela pegou um pedaço de madeira da fogueira e correu. Tava quente ainda. Ela bateu com tudo nas costas da criatura. Pele estalou. Um cheiro de podre subiu no ar, como carne enterrada por dias. A criatura soltou o Vinícius. E antes de sumir na mata, ela parou. Olhou para mim, mesmo sem olhos. E aí, eu vi meu próprio rosto surgindo debaixo da pele dela. Não era possível, mas era meu rosto, com os mesmos traços, a mesma cicatriz na sobrancelha, os mesmos olhos, mas mortos, como se ela tivesse tentado usar o meu rosto também, mas não tivesse conseguido. E então ela sussurrou, não com a boca, mas dentro de mim. O seu não encaixa, mas eu vou achar um que encaixe. E desapareceu. O Vinícius estava desacordado. O rosto dele parecia apagado, como uma foto borrada. Ele ainda respirava, mas não falava, não respondia, não piscava. Só existia. O Davi pegou a mochila dele. A gente vai embora agora, ele gritou. Mas quando ligou o GPS, não tinha sinal. Nenhuma barra, nenhum ponto no mapa. Como se o local onde estávamos não existisse. A Joana olhou ao redor, com os olhos molhados de medo, e falou o que ninguém queria ouvir, gente. A estrada por onde a gente veio não está mais ali. O sol não nasceu. A gente passou a madrugada inteira esperando a luz aparecer, mas não apareceu. Relógio no celular marcava 7:12 da manhã, mas o céu continuava escuro como se fosse 3. E tinha mais. O fogo da fogueira não pegava mais, nem com graveto seco, nem com álcool, nem com o isqueiro. Era como se a floresta tivesse sugado o fogo para si. Como se ali, naquela terra, o calor não tivesse permissão para existir. A gente tentou sair a pé, mesmo sem sinal, mesmo com o Vinícius ainda desacordado.
O Rafael e o Davi carregavam ele pelos ombros. Eu ia na frente com a lanterna. A Joana, atrás, com a faca do kit de cozinha na mão. Só que a trilha não terminava. A cada passo, a gente sentia que estava andando em círculos. O mesmo tronco caído. A mesma pedra musgosa. A mesma árvore com um galho em forma de garra. 2 horas de caminhada. E voltamos para o acampamento. Mesmo sem querer. Foi aí que o Rafael disse o que ninguém queria escutar. Isso aqui não é floresta. É um labirinto. A Joana murmurou, não, pior, é um ventre. Esse lugar é um ventre. E ela tá tentando nascer. Silêncio. Eu tentei entender. Mas ela continuou. A menina sem rosto não é um fantasma. Não é só um espírito preso. Ela é um molde vazio. Uma carcaça incompleta. Um eco de todas as crianças esquecidas aqui dentro. E toda vez que alguém acende uma fogueira perto desse lugar, ela tenta renascer, usando os rostos de quem chega. E então, o Vinícius acordou. Mas não do jeito certo, é o 600, devagar. E olhou pra gente. Só que o olhar não era dele. Era vago, ausente, como se os olhos estivessem lá. Mas o dono, não, ele sorriu. Um sorriso que não combinava com o rosto dele. Um sorriso que parecia forçado, errado. E então ele disse, com a voz rouca, como se estivesse aprendendo a falar de novo. Vocês querem brincar comigo? O Davi recuou. O Ana segurou meu braço. E nesse momento, os galhos das árvores começaram a se mexer, mas não por causa do vento. Era como se alguém estivesse vindo, não de fora, mas debaixo da terra. A Joana, então, olhou para mim, com um olhar de desespero misturado com decisão. Tem uma coisa que a freira do orfanato escreveu antes de morrer. Se você quiser deter a menina sem rosto, você precisa encontrar o rosto dela original. Aquele que nunca deveria ter sido apagado. O rosto original. A frase da Juana ficou girando na minha cabeça. O rosto que nunca deveria ter sido apagado. Como assim? Perguntei. Ela respirou fundo e começou a contar. Minha avó foi criada num convento, num lugar chamado Santa Aurália. Fica a poucos quilômetros daqui. Ou melhor, ficava... Dizem que um dia as freiras do convento apagaram o nome de uma criança dos registros. Uma menina que nasceu com a pele sobre o rosto. Elas diziam que não era humana. Trancaram ela no porão, mas ela chorava. Chorava sem boca. Gritava sem som. Então elas decidiram enterrá-la. Com vida. Davi interrompeu, chocado. Você tá falando o quê? Joana sentiu enterrada viva num caixão de pedra. Sem nome. Sem registro. Sem oração. E, com ela, enterraram o fogo da culpa. O lugar onde ela foi sepultada ainda arde por dentro. Um silêncio engoliu a clareira. E então, como se algo lá no fundo do mundo tivesse escutado aquela conversa. O chão tremeu leve. Mas tremeu. Davi apontou. Aquilo ali, tá saindo fumaça dali. Entre as árvores, uma pedra antiga, coberta por raízes e folhas secas, começou a soltar vapor. A gente correu. E quando chegamos lá, vimos que aquilo não era uma pedra comum. Era uma lápide. Sem nome. Sem data. Sem símbolo. Somente um círculo desenhado em baixo relevo. Dentro, 3 furos. Um onde estaria a boca, 2 onde deveriam estar os olhos. A Joana caiu de joelhos. É aqui? É aqui que ela dorme. Ou pelo menos, deveria dormir. O Rafael gritou de dentro da mata. Vinícius sumiu. Todo mundo correu de volta para o acampamento. Mas não havia mais acampamento. As barracas haviam desaparecido.
o círculo de pedras da fogueira, destruído, tudo engolido pela terra. E no centro da clareira, agora em chão de terra batida, estava o caderno da Joana, aberto, com uma folha nova, em branco. Mas dessa vez, o desenho já estava lá, e não foi feito por nenhum de nós. Era o rosto do Vinícius, riscado, com a boca torta, os olhos apagados, e um X vermelho na testa. E embaixo, rabiscado com traços irregulares, estava escrito: não serviu. Joana caiu no chão, tremendo. Ela está tentando de novo, e de novo, até alguém servir. E foi quando ouvimos a risada, baixa, rasgada, mas não mais infantil. Agora, soava como uma criança, com a garganta de uma idosa. E então, ela apareceu, entre as árvores, caminhando, sozinha. Mas atrás dela, vinham mais, outras crianças. Todas, Sam Rost. Elas estavam vindo, não só ela, mas várias, crianças, sem rosto, sem som, sem alma, e todas em silêncio. O barulho que preenchia a floresta era dos galhos quebrando, debaixo dos pés pequenos, dos passos descompassados, e da pele se arrastando sobre a carne como se fosse nova demais. O Rafael foi o primeiro a correr. A gente precisa sair daqui, ele gritou. Mas correr não era tão simples. A floresta parecia se mover junto com elas. Era como se cada passo nosso fosse ecoado por algo que não via a gente, mas sabia onde estávamos. Joana caiu. Torceu o pé. Eu voltei para puxá-la. O Davi agarrou uma pedra, gritando feito louco, tentando atrasar a coisa que liderava o grupo. A original. A menina sem rosto. Ela não correu. Ela só andava devagar, com calma. Como se já soubesse que a gente não tinha saída. A Joana gritou. A lápide. Sergipe, a gente abrir o túmulo. Podemos dar um fim nisso. A ideia era absurda, mas era tudo o que tínhamos. Voltamos correndo até o local da fumaça. A terra agora estava quente. Tremia. Davi e Rafael começaram a cavar com as mãos. E aos poucos surgiu o contorno. Era uma tampa de pedra, com algo escrito. Por dentro, entalhado em baixo relevo. Só uma palavra, mãe. A Joana ficou paralisada, mãe. E foi aí que ela entendeu. Ela não nasceu assim. Ela foi queimada assim. O ritual. O ventre. O fogo. A culpa. Rosto apagado. Era tudo parte de um pacto. Algo que começou muito antes da gente nascer. A Joana tremia. Elas eram todas filhas do fogo. E quando queimaram a primeira, abriram um ciclo. Agora, para encerrar, alguém tem que dar um rosto a ela. Por livre vontade, o Rafael gritou lá de cima. Elas estão chegando. Davi se virou para mim. Você é o único que sabe desenhar entre nós. Volca fez curso, lembra? Ela quer um rosto, então dá um... Minha mão tremia. Mas eu sabia. Se eu não desenhasse, ela pegaria o meu. Ou da Joana. Ou do Davi. Ou talvez todos. Peguei a única folha que sobrou do caderno da Joana, aquela onde o rosto do Vinícius havia aparecido. Virei do outro lado e comecei a desenhar. Mas eu não desenhei como a gente via. Não, como ela era. Eu desenhei como ela poderia ter sido uma criança comum, com olhos grandes, um sorriso suave, bochechas arredondadas e uma cicatriz pequena na lateral do rosto, como se alguém tivesse machucado ela, mas ela ainda quisesse ser amada. Assim que terminei, a folha caiu no chão, sozinha, e foi levada pelo vento, direto até a lápide aberta. A terra parou de tremer.
As crianças pararam. Todas, e uma por uma, começaram a se dissolver no ar, como poeira quente, como cinza livre, como lembranças sendo perdoadas. É sobre isto, ela, a original. A menina, ela ficou parada diante da cova, e por um instante, um rosto começou a se formar. Dessa vez, de Veger Sam. Dor sem arrebentar a pele, sem forçar. Era um rosto simples, infantil, inocente. E então, ela sorriu. Um sorriso completo, de quem finalmente tinha um lugar e pulou na cova, sozinha, como quem volta para casa. O silêncio que ficou depois não era um silêncio qualquer. Não era aquele tipo de paz que alivia. Era o silêncio de quem sabe que viu algo que não vai esquecer nunca mais. Um túmulo selado, um desenho, queimando sozinho, e o rosto de uma menina que não devia ter sido apagado. A floresta ficou diferente. O céu clareou, mas sem sol. Apenas uma luz difusa, como se o próprio mundo não quisesse mais fazer parte daquilo. A gente conseguiu sair andando. A trilha apareceu. O carro estava lá. E sim, funcionava. Como se nunca tivesse saído do lugar. O Rafael não falou uma palavra na volta. O Davi dirigiu em silêncio, com os olhos duros, fixos na estrada. A Joana chorava sem fazer barulho. E eu segurava firme o caderno, ou o que restou dele, porque na contracapa uma frase havia surgido, sozinha, escrita em uma caligrafia torta, quase infantil. Obrigada por me lembrar que eu existi. Sem nome, sem assinatura. Só isso. E no canto da página, uma marquinha que parecia um beijo, ou talvez um toque de brasa. O Vinícius, ninguém nunca mais viu. O nome dele não aparece nos registros da escola, nem nas redes sociais, nem no boletim. Para todo mundo, ele nunca existiu. Mas a gente lembra. E toda vez que a gente acende uma fogueira, a gente sente. O calor muda. A madeira estala diferente. E por vezes, uma folha queima sozinha. No fundo da brasa, talvez seja ela, lembrando que ainda tá ali esperando, ambirriando. Porque uma coisa a gente entendeu naquela noite. A pior forma de condenar alguém não é matar, é apagar. Apagar a existência, o nome, o rosto. Então, se algum dia você estiver ao redor de uma fogueira e sentir que o calor não te aquece, e ouvir, lá no fundo, uma voz que sussurra, me dá um rosto, não responda. Não desenhe. Só feche os olhos e agradeça por ter se essa história te arrepiou. Então imagina as outras que a gente ainda tem para contar. Curte o vídeo, se inscreve no canal e se for dormir. Hoje, não olhe pro espelho depois das 3h33 da manhã. Te vejo na próxima fogueira.